bem com você, Maíra? Como você tá? Sempre muito bom te receber. Olha, é um prazer estar aqui conversando com você. É sempre muito bom ser entrevistada por mulheres. Eu adoro também receber mulheres. É muito bacana ouvir mulheres tão qualificadas como a Maíra. É muito gostoso. Maíra, seguinte, estava conversando sobre comunicação agora com o Miguel, né? E queria falar um pouco sobre isso com você também. Então, inclusive você estava comentando aqui nos bastidores, né? Para a gente falar sobre isso, falar sobre os slogans. Eu não falei sobre isso ainda aqui no Bom para Todos essa semana, mas no começo da semana havia um anúncio de que o governo ia mudar o slogan, né? Brasil de fé, alguma coisa nesse sentido, justamente para capturar esse setor evangélico, ou para tentar falar com esse setor, né? O que você achou disso? Eu pedi para falar, pegar esse gancho, porque eu estou produzindo um pequeno texto de conjuntura exatamente sobre isso. Eu acho que essa batalha dos slogans, ela é muito útil para a gente entender um desafio, mais do que um desafio da comunicação com o governo, do governo, né? Porque a gente acaba colocando nesse nome comunicação o desafio de lidar com os novos processos de formação de opinião pública, com a emergência de novas identidades públicas, com uma série de desafios civilizacionais que eu acho assim um reducionismo muito pueril colocar tudo na chave da comunicação. Não é só uma questão de comunicar, é uma questão de saber o que comunicar, para quem comunicar, como comunicar. E esse desafio, ele nem pode ser visto sob a chave de determinismos tecnológicos, né? A questão são as novas ferramentas digitais e reduzir isso novamente, mas precisa ser tratado com seriedade. E essa polêmica, por que ela é tão interessante? Porque são dois slogans. Primeiro, o governo apresenta essa proposta do Bota Fé no Brasil, Fé no Brasil, que representaria a aquiescência o reconhecimento da hipótese de que existiria uma dificuldade, aí sim, de aproximação, um afastamento entre o Partido dos Trabalhadores, mas mais do que isso, do campo progressista e o segmento evangélico, que em alguns pontos já tiveram articulações estratégicas. E, saindo do campo evangélico, o Partido dos Trabalhadores tem, no catolicismo, né, numa religião, uma das suas vertentes originárias, né, dos segmentos que vertebrou a sua origem. Então, esse desencontro entre o campo progressista, o Partido dos Trabalhadores e a linguagem religiosa, e aí eu começo a avançar, né? Porque tem essa questão da linguagem, né? Nós quando dialogamos sobre essa baixa na aprovação do governo no segmento evangélico, a gente fala geralmente assim, porque o governo tem que se aproximar dos evangélicos, tem que se comunicar com os evangélicos, mas essa comunicação, eu te pergunto, vai ocorrer em que linguagem? A gente vai continuar usando a linguagem republicana tradicional, que é a linguagem que estrutura a comunicação do governo e a performance dos governos dentro dessa chave de um ocidente civilizado? Aí vem essa ideia do Fé no Brasil, que seria um movimento para começar a utilizar uma linguagem mais contaminada pela linguagem religiosa. É isso que a extrema-direita faz, certo? A extrema-direita, ela usa a linguagem religiosa para falar de conteúdos políticos, de conteúdos econômicos. A estruturação da linguagem, ela é cravejada de termos, de terminologias e expressões religiosas. E com isso, a extrema-direita conseguiu algo que a direita nunca conseguiu, que é se aproximar da classe popular. Enquanto a direita falava em economia, em disciplina fiscal, se comunicava só com elite. Quando ela começou a usar a linguagem da religião, seja para falar de coisas morais, seja para falar de conteúdos econômicos. Toda a ideia da teologia da prosperidade é uma forma de traduzir conteúdos econômicos para a linguagem religiosa. Então, o campo progressista, nesse primeiro slogan, estaria chegando com muito atraso à conclusão de que precisa mobilizar a linguagem religiosa. Pois bem, estava feliz, já estava escrevendo meu texto elogiando. Um dia depois, o governo fala assim, não,
o slogan vai ser é bom para todos, é bom para todo mundo. Ou seja, redobra a aposta. Vamos continuar falando a linguagem republicana e a gente vai provar para esses evangélicos que a gente não precisa usar a linguagem deles, que a gente vai continuar agindo republicanamente e que isso é bom para eles também. São dois pontos de vista muito distintos. Não é que não dê para uma comunicação do governo usar duas linguagens, é claro que dá. O governo é muita coisa, com muito dinheiro dá para fazer várias coisas. O que me preocupa é que essa tese de que só podemos falar numa linguagem republicana contamine os atores do governo. Não o Lula, porque o Lula, semana passada, deu um discurso que ele falou de milagre, de fé, falou só em linguagem religiosa. Mas me preocupa que os operadores do governo estejam rateando em aderir a em chegar a essa conclusão que nós, especialistas, já chegamos alguns especialistas, é claro, já chegaram há muito tempo, de que é preciso utilizar um pouco da linguagem religiosa para se comunicar com as classes populares. Sabe o que eu tenho percebido, Maíra? Quem defende essa segunda tese, de usar essa comunicação mais republicana, acredita que não se trata de um problema de comunicação, que é algo mais transversal, que você chegaria nos evangélicos de fato mexendo com a economia, porque quem é o evangélico? É de fato aquela mulher, é pobre, é moradora de comunidade. Então, você melhorando a economia para essa população, para esse setor da população, você consegue atingir essas pessoas. Então, você não precisaria se comunicar diretamente com essas pessoas, mas criar políticas públicas e melhorar a economia a certo ponto de atingir, de fato, essas pessoas. Porque daí pouco importa se você, governo, estaria falando diretamente para ela, mas ela teria percepção muito real na vida dela de que as condições estão melhorando. Pode passar por isso? Já fizemos isso. A gente está o quê? Voltando no tempo? Isso já foi feito. Se fosse assim, a Dilma Rousseff não tinha caído. Dilma Rousseff caiu no meio de um processo de mobilidade social, inclusão, uma economia que estava bem em termos em macroindicadores. Essa aposta na racionalidade econômica já se mostrou. E não é que se mostrou só no passado. Se fosse assim, o Biden ganhava a eleição nos Estados Unidos. Não é uma questão só do Brasil. A mobilização da linguagem religiosa e um certo... não vou dizer que há como se fosse uma novidade, um esgotamento da linguagem econômica. A linguagem econômica nunca foi suficiente. Por quê? Porque não é bem a linguagem econômica, a linguagem republicana, o republicanismo. Por quê? Primeiro, em termos de valores, a ideia de igualdade e liberdade nunca teve uma penetração muito grande em termos de classes populares, porque a linguagem dos direitos não teve. Então, se os direitos de igual liberdade não chegaram e essas pessoas não gozam de uma prática, de uma vivência em que existe esse conteúdo republicano, essa linguagem soa hipócrita. Sim. Então, não é uma questão de agora, não é uma questão do Brasil. E essa ideia de, vamos melhorar a economia que eles vão vir. É claro que melhorar a economia é sempre importante. Porque as pessoas são muito mais suscetíveis a conteúdos radicais quando elas estão passando por questões mais extremas, por problemas de modo geral. Dinheiro no bolso nunca faz mal para governo incumbente. Isso aí está sem sombra de dúvidas. Mas a questão essa é uma estratégia que se sustenta sozinha? E aí tem uma coisa que a gente precisa completar. Não é só uma questão de comunicação. A gente tem que melhorar a comunicação com a base, com os fiéis, mobilizando uma linguagem religiosa que vai ter mais capacidade de penetração nessas camadas, e a gente não pode esquecer que existem os líderes religiosos. Não é a mesma coisa, a população não é zumbi que segue líder, mas é preciso contemplar as demandas desses líderes por poder, fazer um bom e velho pacto de elites, eu dou aqui, toma lá da cá, para usar a linguagem aí dos bolsonaristas,
fazer um toma lá da cá com essas lideranças evangélicas para que elas ajudem nesse processo de trazer eles de volta para o campo progressista. Maíra, essa semana eu conversei com o Wagner Iglesias, que ele conversa com a gente aqui bastante sobre a América Latina e da pós-graduação da USP, e ele finalizou a conversa falando sobre esse fortalecimento da extrema-direita mundial e como a esquerda deve se comportar, no caso aqui do Brasil, né? E ele falou isso que você também traz, que é preciso ceder, conversar, ser muito republicano neste momento para conseguir conciliar forças para que, de fato, a extrema-direita não volte ao poder em 2026, daqui a pouco, portanto, né? Há quem acredite, por outro lado, que é necessário radicalizar, que a esquerda precisa se colocar de forma mais radical para que essa base apoiadora se fortaleça e tentar, de fato, não é nem furar a bolha, mas ampliar essa bolha de esquerda. Como que você vê? Qual é o papel da esquerda nesse momento? O que a esquerda precisa fazer para, de fato, não sucumbir a esse fortalecimento da extrema-direita mundial que a gente vem assistindo, de fato, aqui no Brasil, né, no Congresso, ali as comissões tomadas pela extrema-direita, a gente viu hoje agora na abertura do programa, essa comitiva agora de bolsonaristas da extrema-direita que está na Europa para participar ali de fóruns conservadores. Então, assim, o que a esquerda tem que fazer agora nesse momento? Você falou muito bem, né? Um deslocamento do lugar do engajamento, do lugar da radicalidade, do sonho de um mundo novo, esse lugar que move os corações dos jovens, né? Esse lugar que gera engajamento, há décadas vem se deslocando do campo da esquerda para o campo da extrema-direita. As redes, as novas tecnologias de comunicação, elas aprofundam essa transformação, que vem primeiramente do fim do socialismo realmente existente, uma certa interdição dos sonhos mais radicais do campo da esquerda, passa por uma esquerda no poder, que se encontra sem grandes margens de manobra para fazer transformações radicais, e aí com isso se aproxima de um discurso de terceira via, no sentido mesmo inglês, e culmina com o fato de que os algoritmos e as redes sociais têm uma certa convergência com o interesse dos seus donos, que é um interesse pró-mercado, que é um interesse mais simpático à questão das desigualdades e da acumulação de capital. Falando isso sem grandes arroubos ideológicos. Isso facilita a veiculação de conteúdos com esse viés. E, portanto, restringe conteúdos com um viés mais voltado para uma ideia de igualdade econômica, por exemplo. Então, você tem alguns gatilhos que operam esse deslocamento do lugar do engajamento para o campo da extrema-direita. E, com isso, perde a esquerda radical, a esquerda moderada, a direita tradicional, que foi a que mais perdeu. Ela não gera mais engajamento. Por que o Tarcísio virou bolsonarista? Por que o Tarcísio está falando em matar gente o tempo inteiro lá em São Paulo? Não tô nem aí. Lembra aquele outro dia que ele falou que não estava nem aí se a polícia está matando gente? Porque se ele ficar no campo da direita tradicional, o que vai sobrar para ele? Quem vai engajar? Quem vai ficar mandando mensagem no Zap? Que é disso que se trata. O campo progressista está mandando mensagem no Zap, no grupo da família, tentando convencer pessoas a voltarem ou a virem? Não tá. Quem tá é a tia bolsonarista. É o campo da extrema-direita que está gerando engajamento digital. Então, eu acho ruim quando a gente fala essa coisa da comunicação, só para a gente amarrar nisso, que sempre é uma delegação de tarefa. Precisa comunicar melhor, o governo precisa comunicar melhor. Nós, o campo, nós temos responsabilidade nisso. Cada vez que a gente bloqueia um amigo, um conhecido, um primo, uma tia bolsonarista das nossas redes, é nossa culpa. A gente não está cumprindo o nosso papel.